Isaac Newton nasceu no dia 4 de janeiro de 1643, em Houldsthorpe, na Inglaterra. Seu pai morreu antes do seu nascimento e ele inicialmente foi criado pela avó. Estudou na Universidade de Cambridge, onde começou a desenvolver ideias revolucionárias sobre matemática e física. Durante a peste bubônica, Cambridge fechou temporariamente e Newton voltou para casa, onde teve suas ideias mais importantes, como as famosas 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton explicam os 3 princípios de como os objetos se movem ou se interagem, de acordo com os estudos na física. A lei da inércia fala que um objeto se mantém em equilíbrio e parado, a não ser se uma força aplicada ao próprio seja adicionada. Aí sim ele irá se mover para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Por exemplo, esse caderno não se move, pois não há nenhuma força aplicada a ele, por isso ele está em equilíbrio, ele não cai para nenhum dos lados. Já se eu aplicar uma leve força contra ele, ele vai cair, pois tem uma força aplicada ao próprio. A segunda lei de Newton fala que quanto mais força aplicada sobre um objeto, maior vai ser a velocidade dele. Damos um exemplo. A Ana Flávia, ela está aplicando uma força para poder andar. Se eu vir e colocar mais força sobre o corpo dela, mais rápido ela vai andar. Então, isso resulta que, quanto mais força, maior a aceleração. E a terceira lei de Newton afirma que para toda ação tem uma reação. Não existe uma força isolada na natureza. Se um corpo exerce uma força sobre o outro, o segundo corpo exerce simultaneamente uma força de igual intensidade, mesma direção, mas em sentidos opostos. Essas forças formam um par de ação e reação. A magnitude da força de ação é a mesma magnitude da força de reação. Quando a Bia colidiu com a parede com uma força de 50 newtons, a parede empurrou de volta ela com uma força de 50 newtons, que é a mesma força. As forças de ação e reação atuam na mesma linha de ação, mas em sentidos contrários. Se a ação da Bia de empurrar a parede foi em direção direita, a parede empurrou a Bia com a direção esquerda. A força de ação atua em um corpo, enquanto a força de reação atua no outro corpo que está interagindo. Por isso, as forças de ação e reação nunca se cancelam. Para elas se cancelarem, elas teriam que estar atuando no mesmo corpo, em um só corpo. Foi nomeado professor em Cambridge e mais tarde presidente da Royal Society. Em 1705 foi condecorado cavalheiro pela rainha Ana, tornando-se Sir Isaac Newton. Faleceu em 31 de março de 1727, em Londres, aos 84 anos. Foi enterrado com honras na Abadia de Westminster, um reconhecimento raro para um cientista.